Mais uma reflexão sobre Caleb. Josué capítulo 14, versículo 6. Caleb diz a seu amigo Josué: Tu sabes o que Deus disse a meu respeito. Olha que coisa interessante, há uma palavra de Deus a respeito de Caleb. Agora, é importante que a gente entenda que palavra foi essa que Deus disse a respeito de Caleb. É interessante porque não é apenas uma palavra. Deus disse sobre Jó: ele é íntegro e fiel. Isso é uma palavra. Jesus disse sobre Saulo de Tarso: ele é um vaso escolhido. Isto é uma palavra. Agora, o que Deus disse a respeito de Caleb não é apenas uma palavra. Esta palavra está em Deuteronômio capítulo 1 e versículo 36. Caleb verá, possuirá a terra que ele pisou. Deus está dizendo que Caleb vai chegar pela segunda vez na terra prometida. A primeira foi como espia e a segunda para tomar posse dela. E Deus diz que a terra em que ele pisou será dele. Então nós não temos aqui uma palavra, nós temos aqui uma promessa. Você já parou para observar que a Bíblia é cheia de promessas? Na Bíblia tem promessa de um ser humano para outro ser humano. Davi, por exemplo, prometeu para Jonatas que ele não iria fazer mal à sua família, pelo contrário, ele iria fazer bem. Ele cumpre isso quando ele cuida de Mefibosete, filho de Jonatas. Na Bíblia há também promessas do ser humano para Deus. Jacó disse lá, quando ele colocou a pedra como travesseiro e teve um sonho, ele disse: se tu fores comigo, Senhor, por todo o caminho, tu serás o meu Deus. Na Bíblia também tem promessas de um anjo para o ser humano. Pois é, até anjo faz promessa na Bíblia. O anjo prometeu a José, esposo de Maria, quando eles tiveram que fugir para o Egito: fique lá até que eu te avise. Então o anjo está prometendo que vai avisá-lo e de fato depois o avisa. Então a Bíblia tem promessas de ser humano para ser humano, de ser humano para Deus, de anjo para ser humano. A Bíblia tem até promessas do diabo. Até o diabo fez promessas na Bíblia. Aliás, ele fez duas promessas. A primeira para Eva, dizendo a ela que se ela comesse do fruto, ela ficaria igual a Deus. Não deu certo. A segunda promessa que ele fez foi para Jesus: se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos do mundo. Promessa que também não se cumpriu, porque ele nem poderia fazer essa promessa se os reinos do mundo já são de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma promessa do Pai para ele. O diabo estava fazendo cortesia com o chapéu do outro. Ele estava usando a promessa de outro. Pois é, na Bíblia tem promessas de ser humano para Deus, de um anjo para ser humano, de Satanás para um ser humano, e tem as promessas de Deus para seres humanos. Essas não precisa nem explicação, porque Deus é fiel. Está no caráter de Deus a fidelidade. Esta aqui é uma promessa. Deus havia prometido a Caleb que ele possuiria a terra que ele pisou. É interessante você pensar que Deus não vive falando, Deus não fala à toa. Tem gente que pensa que toda hora Deus está falando. Fala, Deus. Não, não funciona assim. Deus não fala à torta e à direita. Deus fala para decidir, para resolver. Deus não costuma falar muito, mas quando ele fala é para o mar se aquietar e para o vento cessar. Pense sobre isso.